Durante esta aula nós vamos resolver os exercícios de números 4 até o número 11 da página 35. Logo após vocês assistirem esses vídeos, nós teremos estes exercícios postados aqui no ambiente. Assistam os vídeos, resolvam os exercícios do número 4 ao 11. Vocês têm eles copiados no caderno das nossas aulas presenciais anteriores. Então vocês vão pegar, assistir as aulinhas aqui, resolvendo os exercícios no caderno. São os mesmos exercícios que vocês já têm no caderno, que é da página 35 do livro. Quem não tiver os exercícios no caderno aí, vocês podem pegar o livro na página 35, copiá-los no caderno. Acredito que todos já copiaram no caderno. Então, conforme combinado lá atrás, nas aulas presenciais, nós vamos resolver juntos os exercícios de 4 a número 11 da página 35. Quem na hora de copiar numerou diferente, começou lá do número 1, basta você olhar aqui na telinha, que eu vou deixar aqui. No início de cada exercício, nós teremos a foto do exercício do livro aqui na tela. Então, nós vamos resolver no caderno, do jeitinho que está no caderno, resolver no caderno, certo? Através dos vídeos que eu estou passando aqui para vocês. Após resolvido no caderno, vocês vão utilizar a resolução do caderno, assistir esses vídeos, pode ir travando o vídeo, e vocês vão resolver o trabalho que eu estou postando aqui no ambiente. Para ficar fácil, para a gente treinar um pouquinho, este trabalho são os mesmos exercícios da página 35, e eu apenas estou mudando o número dos exercícios. Portanto, vocês não encontrarão as respostas na internet em lugar nenhum. Vocês vão ter que assistir o vídeo, vão parando, vão analisando, e vocês vão conseguirem aí resolver todo esse trabalho. São os mesmos exercícios, com apenas algumas mudancinhas em alguns números aí no meio, para a gente treinar um pouquinho já valendo nota. Na página 35, o exercício 1 nos diz que foi feito uma verificação num videotape de um jogo de futebol, onde um jogador teve sucessivos deslocamentos, e um total de deslocamento de 16.200 metros em 90 minutos. E nós temos que calcular qual foi sua velocidade média ao longo de todo esse tempo, porém a resposta deve estar em quilômetros por hora. Portanto, deveremos trabalhar com horas no tempo e quilômetros nos deslocamentos. Para isso, vamos verificar o seguinte. O deslocamento total do jogador foi de 16.200 metros. E o tempo total analisado foi de 90 minutos. Deveremos então transformar 16.200 metros em quilômetros e 90 minutos em horas. Aqui podemos dividir por 1.000, cada quilômetro nós temos 1.000 metros. Dividindo 16.200 por 1.000, teremos 16,2 quilômetros percorridos. As horas, a cada 60 minutos nós temos 1 hora. 90 minutos, nós teríamos 60 minutos mais 30 minutos. Ou seja, pela lógica, teríamos 1,5 horas. Ou seja, 1 hora e meia. Agora, utilizando a nossa técnica do triângulo mágico, poderemos verificar qual foi sua velocidade média. Num triângulo, numa pirâmide, aonde você colocaria Deus? No topo da pirâmide. Então vamos lá. Se eu colocar aqui Deus no topo da pirâmide, e lá de cima ele olha e ele vê tudo. Então nós temos aquela regrinha do triângulo mágico, Deus vê tudo. Nós estamos querendo saber qual foi a velocidade média, portanto temos que descobrir qual foi a letra V de velocidade média. Conforme nós vimos a utilização do triângulo mágico, basta você esconder aquele item que você está procurando. Então eu vou esconder a letra V, porque eu estou procurando a velocidade. O que vai me sobrar no triângulo? ΔS sobre T, ou ΔS sobre ΔT. Então lembrando, você esconde aquilo que você está procurando. Escondi o V, sobra ΔS sobre ΔT, ou T simplesmente. Colocando aqui a formulazinha que surgiu então, V que é igual a ΔS sobre ΔT, nós teremos V que é igual a 16,2 km dividido
por 1,5 horas. Tá? Dividindo 16,2 por 1,5, nós teremos um total de 10,8 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média do jogador ao longo do videoclipe analisado. O exercício 2 da página 35 nos diz o seguinte: Osmar saiu para visitar alguns amigos. Ele andou 12 quilômetros até chegar à casa de Odair. Ele saiu às 9 horas e 30 minutos, chegando à casa de Odair às 10 horas, onde ficou meia hora conversando. Ou seja, ele andou 12 quilômetros em 30 minutos. Porém, ficou mais 30 minutos conversando e após esses 30 minutos, que já deu 10h30, ele partiu para a casa de Rosângela, chegando lá às 11h30, 11h30. Porém, da casa de Odair até a casa de Rosângela, ele manteve uma velocidade constante de 20 km por hora. A pergunta é: qual é a velocidade média ao longo de todo o percurso? Quando nós falamos em velocidade média, temos que considerar o tempo total e o deslocamento total. Ou seja, a média é você somar o deslocamento total que Osmar fez e dividir pelo tempo total que ele gastou. Inclusive, considerando o tempo que ele ficou conversando. Então veja bem, a velocidade média considera o tempo total de um percurso. Não desconta nenhum tempo de parada, nada disso. Você vai considerar o tempo inteiro. Portanto, nós temos, pelo triângulo mágico, quem analisou o triângulo, quem quiser fazer nesse exercício, mas pelo triângulo mágico, nós temos que a velocidade média vai ser o deslocamento total, o ΔS total, dividido pelo tempo total. Analisando a trajetória, nós podemos encontrar o deslocamento total. Veja bem, o primeiro deslocamento foi 12 km entre a casa de Osmar e Odair. Para encontrarmos deslocamento entre a casa de Odair e Rosângela, basta verificarmos que ele fez um percurso a 20 km por hora. Quanto tempo ele gastou para fazer o percurso estando a 20 km por hora? Como ele saiu da casa de Odair às 10h30 e chegou à casa de Rosângela às 11h30, isso dá um total de 1 hora. Como ele estava a 20 km por hora, ou seja, a 20 km a cada hora, e o tempo gasto foi 1 hora, nós temos que 1 hora é o mesmo que 20 km percorrido. Então já descobrimos que o deslocamento que ele teve entre a casa de Odair e a casa de Rosângela, estando a 20 km por hora, foi de 20 km, porque ele gastou 1 hora, certo? Então nós encontramos aqui o deslocamento entre essas duas residências, que é 20 km. 20 km. Que é o que faltava para que a gente fizesse toda a somatória do percurso. Então vamos lá. Qual é o deslocamento total? Ele fez o percurso em 2 etapas, ficando um pouquinho de tempo parado aqui no meio. Mas foram 2 etapas. Na primeira etapa, ele andou 12 km. Então nós temos aqui 12 km, mais a segunda etapa, que o deslocamento foi 20 km. Então nós temos aqui mais 20 km. Agora, vamos verificar o tempo total. O tempo total, basta analisar essa figura como um todo. Veja bem, se ele sai às 9h30 e chega no seu ponto final aqui às 11h30, ele gastou exatamente 2 horas, das 9h30 até às 11h30, 2 horas. Então o tempo total aqui seria 2 horas, certo? Somando 20 mais 12, nós temos 32. 32 dividido por 2 horas, nós teremos um total aí de 16 km por hora.
O terceiro exercício da página 35, ou seja, o exercício de número 6, ele consta com o número 6, mas é o terceiro exercício da página 35, ele nos diz que a Pangeia era um grande continente e que foi separando em continentes diferentes ao longo de milhares de anos. E ele diz o seguinte: supondo que Buenos Aires e a Cidade do Cabo, supondo que a América do Sul e África estivessem coladinhas e fossem se separando ao longo de 120 milhões de anos. Então nós temos aqui que essa separação, esse tempo de separação entre os dois continentes, América do Sul e África, foi um tempo de 120 milhões de anos. 120 milhões de anos. Certo? E que a distância entre os dois continentes, depois de 120 milhões de anos, foi uma distância de 6.000 quilômetros. Então nós temos que a distância aqui foi de 6.000 quilômetros. Aí ele nos pede qual foi a velocidade de afastamento entre os dois continentes em centímetros por ano, certo? Em centímetros por ano. Veja bem, os nossos dados do exercício nos indicam que o tempo está em anos, ou seja, não precisa de transformar, certo? Agora, a distância está em quilômetros. Nós não podemos trabalhar em quilômetros neste exercício, pois a resposta dele requer uma velocidade em centímetros por segundo. Então vamos lá, novamente, nós temos que encontrar aqui a velocidade. Então nós temos que a velocidade é o deslocamento dos continentes dividido pelo tempo gasto durante essa separação dos continentes. O deslocamento que nós temos aqui é de 6.000 quilômetros, tá? O deslocamento que nós temos é 6.000 quilômetros. 6.000 quilômetros, eu tenho que transformar esses dados em centímetros, certo? Para que a resposta fique em centímetros por segundo. Para transformar 6.000 quilômetros em centímetros, a gente pode multiplicar isso aqui por 1.000. Cada quilômetro nós teríamos 1.000 metros. Porém, cada metro terá em seu espaçamento ali 100 centímetros. Então eu vou multiplicar isso aqui também por 100. Ou seja, eu peguei 6.000 quilômetros, multipliquei por 1.000 metros, cada quilômetro tem 1.000 metros, peguei cada metro e multipliquei por 100 centímetros, porque cada metro tem 100 centímetros. Fazendo essa lógica, esse cálculo, nós teríamos aqui 6, 1, 2, 3, 1, 2. Então nós teremos aqui 600 milhões de centímetros. Ao longo de quanto tempo tudo isso aqui? Ao longo de quanto tempo seria esse percurso? Ao longo de 120 milhões de anos, certo? Então, fazendo o nosso cálculo, nós temos aqui então um total de 600 milhões de quilômetros dividido por 120 milhões de anos. Dividindo isso aqui, nós teríamos aqui, simplificando, nós teríamos um total de 60 dividido por 12. Nós teríamos um total então aqui de 5 centímetros a cada ano. Então nós teríamos aqui um total de 5 centímetros por ano, certo? O quarto exercício, que está com o número 7, aí na página 35, ele nos diz que um atleta ele percorreu 600 metros com uma velocidade de 4 metros por segundo.
Depois ele percorreu mais 800 metros e o exercício não deu a velocidade nessa parte. Ele já deu o tempo prontinho, que é 4 minutos e 10 segundos. Então, resumindo, o atleta fez um percurso onde ele percorreu 600 metros com uma velocidade de 4 metros por segundo e percorreu mais 800 metros gastando 4 minutos e 10 segundos. A pergunta é: qual foi sua velocidade média ao longo do total do percurso? Então nós vamos analisar aqui o total do percurso e encontrar a velocidade média. Para encontrar a velocidade média no total do percurso, nós temos que ter o deslocamento total e o tempo total gasto. Se nós tivermos o deslocamento total e o tempo total, a gente consegue dividir o deslocamento pelo tempo e achar a velocidade média ao longo do percurso inteiro. Então nós teremos aqui, ó, que velocidade média é o mesmo que deslocamento total dividido pelo tempo total. Então vamos encontrar o deslocamento total e o tempo total para podermos resolver o exercício. Porém, na primeira parte do exercício nós não temos o tempo, pois se eu tivesse o tempo da primeira parte, somaria com a segunda parte, eu teria o tempo total. Como que eu vou encontrar o tempo total da primeira parte somente? Se fôssemos seguir aquele triângulo mágico, quem quiser desenhar o triângulo e encontrar como calcular o tempo, desenhe o triângulo, esconde quem você quer procurar, que é o tempo, e você vai chegar na equaçãozinha que tempo é igual a deslocamento dividido pela velocidade, certo? Então vamos calcular aqui o tempo da etapa 1. O tempo da etapa 1, que não aparece lá em cima, é o deslocamento da etapa 1, que é 600, certo? 600 metros, dividido pela velocidade da etapa 1, que é 4 metros por segundo. 600 dividido por 4. Então nós temos aqui um total de 150 segundos. Então ele gastou um total de 150 segundos nesse primeiro tempo aqui. Nessa parte, no segundo momento, ele gastou 4 minutos e 10 segundos. Porém, nós não podemos misturar os minutos e os segundos com os metros aqui para calcular a velocidade. Então, para ficar mais fácil, nós vamos calcular a velocidade em metros por segundo. Para isso, o tempo vai ter que estar em segundos, certo? Aqui nós temos a primeira parte, que é 150 segundos, já está prontinho. Agora eu acho a segunda parte em segundos e somo com a primeira para achar o total do tempo. Essa parte aqui de 4 minutos e 10 segundos, qual seria o total de tempo aqui em segundos? 4 minutos eu teria 4 vezes 60 segundos. Cada minuto tem 60 segundos. 4 minutos vezes 60 segundos eu teria 240. Mas está sobrando 10 segundos aqui, ó, é 4 minutos e 10 segundos. Então eu vou somar esse 240 com 10 segundos. Eu teria um total aqui de 250 segundos na segunda etapa. Observe então que nós temos agora 2 deslocamentos e 2 tempos para trabalharmos. O primeiro deslocamento é 600 e o segundo deslocamento 800. O primeiro tempo ele gastou 150 na primeira etapa e na segunda etapa ele gastou 250 segundos. Então agora está bem fácil, basta pegarmos o deslocamento total do percurso, dividir pelo tempo total do percurso e nós teremos a velocidade média ao longo do percurso. Então vamos lá, velocidade média é igual, deslocamento total seria 600 mais 800. Tempo total seria 250 somado aos 150. Então vamos pegar lá. Primeira etapa foi 150 segundos. Mais a segunda etapa que foi 250 segundos. Então nós temos aqui um total de 1.400 metros, 1.400 metros, dividido
por 400 segundos. Somando 150 mais 250, teremos 400 segundos. Então nós temos que a velocidade média ao longo do percurso, quem dividiu aí, deu 3,5 metros por segundo. 3,5 metros por segundo. Então veja bem, ó. Aqui nós tínhamos 1.400 metros percorridos em 400 segundos, ou seja, metros por segundo. Então a nossa unidade de medida já ficou transformada no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. A nossa resposta ficou 3,5 metros por segundo. Então ele deslocou 3,5 metros a cada segundo. Essa foi a velocidade média ao longo de todo o percurso dele.